Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos iniciar então aqui essa nossa aula sobre aldeídos e cetonas. Nas aulas anteriores a gente já viu sobre as propriedades físicas, nomenclaturas e em seguida vimos algumas reações para a obtenção de aldeídos e cetonas através de reações de oxidação de álcoois, reações com alcenos, enfim. Então, ou reações também com derivados de ácidos carboxílicos. Então, nessa aula de hoje, nós vamos entrar nas reações de adição nucleofílica às carbonilas, ou seja, as reações que utilizam aldeídos e cetonas, que são as reações de adição. Tá? E a gente vai seguir na seguinte sequência. Nós vamos falar primeiramente sobre a estrutura de ligação da carbonila do ponto de vista da teoria do orbital molecular. Vamos falar sobre o ângulo de Burde-Dunitz para o ataque nucleofílico à carbonila. Vamos em seguida falar sobre os equilíbrios de hidratação de aldeídos e cetonas e comparação entre eles. Em seguida vamos entrar no mecanismo da reação de adição nucleofílica em meio básico e com catálise ácida. Depois vamos discutir a reatividade, a diferença entre a reatividade da carbonila de aldeídos e cetonas e fazer alguns exercícios, certo? Então vamos iniciar aqui pela discussão da estrutura de ligação da carbonila do ponto de vista da teoria do orbital molecular. Então nós temos aqui os orbitais atômicos não hibridizados do carbono para a formação do formaldeído ou metanal. Então nós temos aqui os orbitais não hibridizados de carbono e oxigênio, tá certo? Então aqui, né, para que as ligações sejam formadas é preciso que nós façamos aqui a hibridização, né? Então nós vamos ter aqui 3 orbitais hibridizados em cada um dos átomos e um orbital não hibridizado. Nós teremos 3 orbitais híbridos sp2 no carbono, assim como no oxigênio, e um orbital não hibridizado p, certo? Então temos 3 sp2 e um p. E aí o que acontece? No oxigênio, né, como a gente sabe aqui, o carbono forma 2 ligações com o oxigênio e uma ligação com cada um dos hidrogênios. Então, no carbono, nós teremos aqui 2 dos orbitais híbridos sp2 se ligando ao hidrogênio e os outros orbitais, o sp2 e o p, formando a ligação respectivamente com o sp2 e o p do oxigênio. E os outros orbitais sp2 estarão acomodando os pares não ligantes do oxigênio. Tá certo? Então aqui vamos mostrar somente a ligação dupla do carbono com oxigênio, onde nós teremos os 4 orbitais moleculares, sendo 2 deles orbitais ligantes, sigma ligante e pi ligante, e o pi antiligante e sigma antiligante. Bom, então o que é que nós vamos observar aqui é o seguinte: vocês vão observar que está colocado esse diagrama foi retirado do livro do Kleiden na segunda edição, nas páginas 103 e 104, essa discussão toda que eu estou fazendo com vocês. Então o que nós teremos aqui, né? É apresentado para vocês então de forma qualitativa o oxigênio pelo fato dele ser mais eletronegativo. Tá? Então, o nível de energia, né, do oxigênio, dos orbitais atômicos do oxigênio, são mais baixos do que o nível de energia dos orbitais atômicos do carbono, tá certo? Tanto dos não hibridizados quanto dos hibridizados. Consequentemente, com a fusão dos orbitais formando a ligação química, né, portanto, os orbitais moleculares, a energia desses orbitais moleculares também será menor se a gente comparar as energias dos orbitais moleculares formados pelo eteno, por exemplo, tá certo? Então a energia é menor, tá? Isso tem a consequência de que isso está demonstrando para nós a diferença de polaridade, tá certo? E o que nós vamos fazer uma comparação aqui é a seguinte, ó, pelo fato dos orbitais do oxigênio, né, pelo fato do oxigênio ser mais eletronegativo, portanto, seus orbitais terem a energia mais baixa, o que vai acontecer? Vamos ter o seguinte, que as energias dos orbitais ligantes aqui, ó,
ela vai estar, por exemplo, se eu pegar aqui, se eu comparar a energia do orbital ligante sigma, ele vai estar muito mais próximo dos orbitais sp2 do oxigênio do que do sp2 do carbono. A mesma coisa acontece com o π ligante, vai estar com uma energia muito mais próxima do orbital P, eu digo a distância energética, né? Essa distância aqui, ó, observe a distância aqui entre o orbital ligante e o orbital atômico híbrido que resultou nesse orbital molecular, tá certo? E aí olha a distância desse orbital ligante para o orbital atômico aqui, hibridizado, não hibridizado no caso do carbono, tá? Então aqui é mais distante do que aqui. O que a gente vai ter com isso? Quando nós tivermos a representação dos orbitais moleculares, essa representação aqui, vamos ver que os orbitais eles estão levemente deformados, de maneira que a densidade eletrônica em cima do oxigênio vai ser maior. Isso porque o orbital molecular, que é esse orbital representado aqui, esse orbital molecular, ele vai ter uma contribuição maior do orbital atômico sp2 e do orbital p, tá certo? Os seus respectivos orbitais moleculares vão ter maior contribuição energética dos orbitais do oxigênio do que do carbono, porque eles são energeticamente mais próximos dos orbitais atômicos do oxigênio. Seguindo essa mesma linha de raciocínio, a gente vai perceber que os orbitais antiligantes, eles são energeticamente mais próximos dos orbitais p do carbono, né? Vamos falar do orbital π, né? Que é onde vai acontecer a reação química. Lembrem-se que as reações químicas elas acontecem do orbital HOMO do nucleófilo para o orbital LUMO do eletrófilo, tá certo? Então, quando o par de elétrons do nucleófilo se aproximar da carbonila, ele vai interagir com este orbital π antiligante aqui, que é esse orbital aqui, tá certo? Que ele está representado aqui embaixo. Então percebam o seguinte, da mesma forma que pelo fato de o orbital molecular π ligante ter mais identidade com o orbital p do oxigênio faz com que o orbital esteja mais deformado para o lado do oxigênio, o mesmo raciocínio se aplica para o lado de cá. Vocês vão ver que esse orbital ele é mais pronunciado do lado do carbono, porque ele vai ter mais contribuição energética do lado do carbono. Esse aqui que eu estou sinalizando é o orbital π antiligante, tá certo? Veja que eles estão antifásicos, né? Então, aqui você tem um sinal e aqui você tem um sinal oposto da função de onda, tá certo? Então, por isso que ele não se funde. Aqui, os lobos dos orbitais p, eles se fundem, porque eles estão em fase, tá certo? Então, você tem interferência construtiva e aqui você tem interferência destrutiva, de maneira que aqui no meio você tem um nó, certo? Creio que isso tenha ficado entendido. Então, é aqui no carbono que o nucleófilo vai atacar. Bom, e agora falando sobre o ângulo de Burt-Dunitz para o ataque do nucleófilo à carbonila. Veja, se os orbitais π antiligantes, né, fossem perpendiculares ao plano da ligação carbono-oxigênio, então nós teríamos essa representação aqui, e esta seria a forma de melhor sobreposição dos orbitais. Porém, a gente já tem nesse ponto aqui os orbitais ligantes. Pelo fato de nós já termos esse orbital ligante, então acontece uma deformação pela repulsão causada pelos orbitais ligantes. Então, o orbital antiligante acaba sofrendo uma deformação, sendo que o ângulo de ataque do nucleófilo será de aproximadamente de 107 graus, tá certo? De inclinação no carbono da carbonila. Bom, dito isso, então, esse slide aqui faz um resumo, né, de toda a nossa
de tudo que a gente acabou de discutir, né, onde a gente já viu isso daqui, só que agora eu expliquei por que isso aqui acontece. A gente tem então uma densidade de carga positiva em cima do carbono da carbonila, devido à eletronegatividade do carbono, que vai puxar os elétrons para si, deixando esse ponto aqui eletrofílico. E aí tem uma outra característica, é que você tem então uma densidade de carga positiva no carbono e uma densidade de carga negativa no oxigênio, e você tem também dois pares não ligantes no oxigênio. Tá? Então, três coisas aqui para sumarizar essa nossa discussão. O ataque do nucleófilo, claro, ele pode acontecer de ambos os lados, tá certo? Da carbonila, e com um ângulo de ataque de 107 graus em relação ao plano da ligação carbono, a esse plano, né? O plano do carbono aqui, com seus três substituintes, né? Os dois R's e o oxigênio. E aí nós temos o ataque acontece no carbono pela sua densidade de carga positiva e por causa do orbital molecular. E nós temos também uma densidade de carga negativa e os dois pares de elétrons no oxigênio, que o torna suscetível à catálise ácida. Ou seja, se você tiver um ácido, um meio ácido, então o par de elétrons desse oxigênio da carbonila se comporta como uma base de Lewis e ataca o próton, formando uma ligação oxigênio-hidrogênio, tá certo? Tornando assim a densidade de carga positiva no carbono ainda mais intensa, então tornando-o mais reativo. Por isso que ele catalisa a reação, tá certo? Então, de uma maneira geral, a reação de adição nucleofílica, como o nome já está dizendo, é uma reação de adição. Então, o nucleófilo ele é adicionado à minha molécula. Então, aqui você tem inicialmente uma dupla ligação. O nucleófilo ataca o carbono da carbonila, formando um alcóxido. Em seguida, esse alcóxido vai pegar o próton do solvente ou do próprio nucleófilo, tá certo? Formando, então, um produto de adição. Certo? Então nós temos aqui dois exemplos, né? A reação de um aldeído com um álcool formando um M-acetal, que nós vamos ver na próxima aula, e a reação da acetona com ácido cianídrico formando uma cianohidrina, que a gente também vai ver nas aulas para frente, tá certo? Bom, aqui nesse slide vamos discutir então os equilíbrios de hidratação. Eu quero discutir com vocês sobre as diferenças entre a constante de equilíbrio de hidratação quando eu tiver diferentes compostos carbonílicos na presença de água, né? Então nós temos aqui um K associado a essa reação de hidratação, tá certo? Então vamos ver aqui que nós temos um diol no mesmo carbono a partir da adição da água no composto carbonílico. E aí o que nós temos aqui? Vocês sabem que quanto maior o valor de K, maior a tendência de formar o produto, tá certo? Mais deslocado para a formação dos produtos está a minha reação, o meu equilíbrio, tá? Então aqui nesse caso, quando você tem a acetona que você usa para remover esmalte, né? Por exemplo, além de também no laboratório você utilizar para lavar vidraria, né? Depois que você lavou, você passa uma acetona, depois você joga água destilada, ou ao contrário, você joga água destilada, né? E joga acetona para ajudar a secar também. Também ajuda a limpar a vidraria quando você fez alguma reação e tem algum resíduo de algum composto que seja solúvel, enfim. Acetona, que é bem comum, que vocês conhecem. O equilíbrio, a constante de equilíbrio de hidratação da acetona, tá? É 0,001, então é bastante baixa, né? Aí você vai lá e tem agora o acetaldeído. Então você tem aí que a constante de equilíbrio aumenta na ordem de 1000 vezes, né? Então depois você tem o formaldeído, que aí aumenta em relação ao acetaldeído, aumenta aí mais de 2000 vezes, tá? Então aqui tem essa, vamos dizer assim, digamos uma série homóloga, né? Você está diminuindo a quantidade de grupos R, de grupos alquila, e está aumentando a quantidade de hidrogênios. E você está aumentando o equilíbrio. Deem uma olhada na estrutura dessas três moléculas
e observem os valores observados da constante de equilíbrio de hidratação. O que fatores vocês acham que está causando essa diferença desse equilíbrio? Por que o formaldeído ele hidrata, né, tem um grau de equilíbrio muito maior para a formação do hidrato, e por que esse daqui, por que a acetona praticamente não forma o hidrato? Tá? Pausem o vídeo e pensem um instante que eu já vou dar a resposta. Bom, a resposta é a seguinte: há dois fatores que a gente vai discutir mais para frente, né? Eu já vou explicar aqui, mas eu vou sumarizar num slide mais à frente, tá? O que acontece? A gente tem dois fatores. O primeiro deles é o fator estérico, né? Ou seja, de espaço para a entrada da água no ataque ao carbono da carbonila. O que acontece? Aqui na acetona você tem dois grupos metila, 2CH3. Aqui você tem apenas um. Então você está diminuindo o impedimento estérico, que já é baixo, né? Você tem um baixo impedimento estérico, agora você tem ainda menos impedimento estérico para a entrada da água como nucleófilo, e aqui você praticamente não tem impedimento algum, né? Então a carbonila está totalmente suscetível a ser atacada por um nucleófilo, no caso a água. Tá certo? Então essa é a explicação do efeito estérico, por isso que se você comparar numa série homóloga, né, se você comparar aldeídos e cetonas, tá certo? Aldeído sempre vai ser mais reativo em uma série homóloga, né? Se eu comparar, por exemplo, acetaldeído com a acetona, né, ambas têm grupo CH3, tá? Então, se eu comparar essas duas, obviamente, o acetaldeído vai ser mais reativo frente a uma adição nucleofílica do que a acetona, tá certo? Esse é um dos fatores. O segundo fator é o fator eletrônico. Como vocês sabem, a gente já discutiu em aulas anteriores, o grupo alquila ele tem a propriedade de empurrar elétrons pelo efeito indutivo, tá certo? Portanto, o que nós temos aqui? Se você imaginar, vamos comparar de baixo para cima. Do lado de cá, então, a gente tem o carbono com uma densidade de carga positiva, tá certo? Que está sendo puxado pelo oxigênio, que é mais eletronegativo. No acetaldeído, o que você tem? Agora você tem, apesar do oxigênio estar puxando elétrons, deixando o carbono eletrofílico, você tem uma metila que está suprindo levemente a necessidade de elétrons nesse carbono, né? No carbono da carbonila. Agora, na acetona, você tem dois grupos alquil que estão injetando elétrons pelo efeito indutivo. É um efeito indutivo que é fraco, mas que já contribui para diminuir a reatividade do ponto de vista de uma adição nucleofílica no carbono da carbonila. É importante sempre frisar que esse aqui é mais reativo do que esse, aquilo que eu sempre falo, né? Não é que um é simplesmente mais reativo do que o outro. Ele é mais reativo, né, no caso o formaldeído, é mais reativo do que a acetaldeído, que por sua vez é mais reativo do que a acetona, do ponto de vista de uma adição nucleofílica no carbono da carbonila. Se eu falar de outras reações, aí eu terei que fazer uma outra análise. Eu não posso simplesmente generalizar, dizer que esse simplesmente é mais reativo do que este outro, tá certo? Agora, para o lado de cá, vamos comparar também as constantes de equilíbrio. Então, vamos comparar, por exemplo, aqui o acetaldeído, tá? Vamos pegar o acetaldeído e vamos comparar a reatividade com o cloral, tá? Que é o tricloroacetaldeído, tá certo? O que acontece? Ele tem ele é 2.000 vezes mais reativo, tá? Então, ele forma... a constante de equilíbrio dele é 2.000 vezes maior do que a do acetaldeído, ou seja, ele hidrata com mais eficiência, o equilíbrio está mais deslocado para a formação do hidrato do que o acetaldeído, tá certo? E o hexafluoracetona, tá certo? Observem aqui, é muito mesmo maior, a constante de equilíbrio é muito maior, né? E o equilíbrio está tendendo ainda mais para a formação do hidrato, então ele é ainda mais reativo. Ele é de todos estes aqui que eu apresentei para vocês, este aqui é o mais reativo de todos eles. Beleza, tá fácil, né? A gente sabe que é por causa do flúor e do cloro, que são mais eletronegativos. Mas assim, como é que vocês explicariam de uma maneira
mais ampla, tá? Pensem um pouco, tá? E elaborem uma explicação melhor, né, do que simplesmente dizer que é porque ele é mais eletronegativo, tá? E daí? É mais eletronegativo e daí? Qual que é a consequência, tá? Bom, a consequência é a seguinte: se você imaginar que agora, né, eu não tenho mais simplesmente o alquil empurrando elétrons, agora eu tenho, além do oxigênio retirando elétrons pelo efeito indutivo e de ressonância do carbono da carbonila, agora eu tenho mais seis fluor puxando elétrons pelo efeito indutivo, né? O flúor é simplesmente o elemento mais eletronegativo da tabela periódica, tá certo? Então ele vai puxar com uma intensidade muito forte aqui, né? Através da ligação, né? Porque o efeito indutivo é através da ligação, e ele vai deixar o carbono ainda mais reativo, apesar de serem dois grupos que vão ter aí um certo efeito estérico, mas deixa o carbono mais reativo. Tranquilo? Aí aqui então o mecanismo está apresentado para vocês. Eu vou vou montar o mecanismo aqui no quadro branco para vocês, porque eu acho que fica mais fácil de vocês visualizarem quando a reação está caminhando, né, e não simplesmente quando ela já vem pronta, né? Então vamos pegar aqui o formaldeído, né, e vamos adicionar água, né? Vou colocar assim OH2, tá certo? Os dois pares de elétrons aqui, tá certo? Vamos lá fazer esse ataque acontecendo para a gente treinando já o mecanismo com setas curvas da adição, porque vai ser sempre do mesmo jeito, com pequenas variações entre um reagente e outro, né? Um álcool, um HCN, enfim. Vamos lá. Então, primeiramente, o que vai acontecer? O par de elétrons, que vocês já sabem aqui que atua como base de Lewis, vai atacar o meu carbono, né? Como o carbono faz 4 ligações, então o par de elétrons aqui do oxigênio, ele vai formar então o meu intermediário carregado, né? E vai ficar assim, ó, veja, eu tenho que respeitar o saldo de carga. Aqui, ó, nessa reação, o saldo de carga é zero. Então, do lado de cá também tem que ser zero. Meu produto também tem que ser neutro. Como é que ele vai ser? Vai ser assim, ó. Então, eu tenho aqui O menos, tá? Vou botar aqui os parezinhos do oxigênio. Agora eu tenho um produto tetraédrico, tá certo? Então, eu tenho aqui OH2, tá certo? Com apenas um par não ligante e a minha carguinha positiva. Então eu tenho isso daí. Como eu ainda tenho água, né? Como eu ainda tenho água, então o que vai acontecer aqui, ó, né? A própria água, deixa eu desenhar de azul, a própria água, que tem um comportamento que vocês já sabem que é anfótero, né? Ela pode se comportar como base e como ácido. Deixa eu fazer uma coisinha aqui para facilitar, ó, essa água aqui eu vou apagar. E eu vou colocar o outro, deixa eu ver aqui, vou colocar o outro hidrogênio. Vou colocar os dois hidrogênios separados para eu fazer essa reação assim, ó, mais fácil. Aqui e aqui os hidrogênios, e aí vai vir mais uma água, tá certo? Então, o que vai acontecer? De um lado a água pega um dos prótons, tá certo? E do lado de cá o oxigênio vai pegar isso daqui, tá? Vai pegar esse outro hidrogênio aqui, formando então o meu produto final, que é o meu produto, o hidrato, né? Então tá aqui. Refaçam no caderno de vocês, tá certo? É sempre bom vocês exercitarem, importante vocês visualizarem, mas é mais importante ainda vocês refazerem isso no caderno de vocês, tá certo? Então, vamos lá, dando sequência. Ali está o mecanismo, né, como eu havia mostrado para vocês, né, ali embaixo. Bom, agora nós temos ali duas formas, né? Esse mecanismo que a gente acabou de mostrar foi o mecanismo quando a gente tem um meio neutro, né, simplesmente água, né? Mas aqui a gente pode ter duas formas. A gente pode ter então
o mecanismo de adição em meio com o nucleófilo forte, né? Ou seja, se você utilizar, por exemplo, aqui o nucleófilo carregado negativamente pode ser um metóxido, por exemplo, né? Então isso é um meio em condições básicas, né? Então o que acontece ali é que vai ter a formação desse reagente aqui, desse intermediário, que vai desprotonar a água, né? E aí você vai restituir o meio básico da sua reação, formando então o meu produto de adição final, tá? Já quando você trabalha com a catálise ácida, né? Quando você utiliza um nucleófilo mais fraco, então para que a sua reação aconteça, você precisa utilizar um ácido, né? Então, o que vai acontecer com o ácido? Como o par de elétrons do oxigênio vai se comportar como uma base, ele vai pegar o próton, entendeu? Aquela reação de equilíbrio ácido-base, então vai ser protonado. Agora sim eu tenho um nucleófilo ativado, então eu tenho a carbonila ativada, e aí o meu nucleófilo que seja mais fraco, ele vai atacar aqui de uma maneira mais efetiva, tá certo? Aí aqui, como eu mostrei para vocês também, mas um exemplo aqui de uma reação de adição com um nucleófilo forte, né? Lembrando que o ataque pode acontecer tanto de um lado quanto de outro, né? E aí nós temos aqui, ó, R' e o R, né? Isso faz com que esse composto aqui, ele seja um composto proquiral, tá certo? Ele é um composto proquiral. Então observe, porque se a gente considerar que o R e o R' são diferentes, né? Se for um aldeído, todo aldeído é um proquiral. Se for uma acetona que tem grupos alquílicos diferentes aqui, então também vai ser um proquiral. Se os R's forem iguais, então não é um proquiral. Então o que acontece é que o ataque do nucleófilo vai se dar aqui nesse carbono, que o par de elétrons aqui vai se voltar para o oxigênio, formando esse intermediário aqui, que vai ser protonado, formando o meu produto tetraédrico, tá? Que vai ser uma mistura racêmica, né? Vai ser formado este produto mais o seu enantiômero, tá certo? Se tiverem R's diferentes. Então, todo aldeído vai ter R's diferentes, tá? Então, você tem um R e o hidrogênio. Agora, se for uma acetona assimétrica, a acetona é proquiral. Agora, quando você tem, aqui é uma situação, como eu falei, né, de um nucleófilo forte, então você não precisa de fazer catálise básica. Agora, aqui, quando o nucleófilo é mais fraco, você precisa fazer a catálise ácida, tá? Então, como é que é essa catálise ácida? Você coloca um ácido ali, que vai protonar ao oxigênio da sua carbonila, então formando esse híbrido de ressonância aqui, essas estruturas de ressonância, tá certo? Deixando o seu carbono ainda mais eletrofílico, tá certo? E aí o seu nucleófilo, que pode ser um nucleófilo protonado, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Aqui esse nucleófilo, né, poderia ser, se fosse um nucleófilo mais forte, por exemplo, poderia ser o metóxido, e esse daqui poderia ser o metanol, tá certo? Que vai ter um OH. E aí ele pode, como ele é mais fraco, né? Então você precisa fazer primeiro ativar a sua carbonila para depois a reação acontecer, tá certo? Então aqui novamente mostrando para vocês os efeitos estéricos e eletrônicos, né, que eu havia discutido com vocês. Então no caso a comparação aqui entre um aldeído, certo? Um aldeído onde você tem apenas um grupo alquil, um grupo CH3, e aqui eu tenho dois grupos CH3, tá? Então, do ponto de vista estérico, o aldeído é mais reativo do que a acetona, porque a acetona é mais impedida do que o aldeído. Já o efeito eletrônico se dá pelo fato de que, no caso do aldeído, você tem no mínimo um grupo R que vai empurrar elétrons, estabilizando a densidade de carga positiva em cima desse carbono. Já a cetona, você tem dois grupos alquil que vão injetar elétrons no carbono, né, estabilizando, diminuindo essa diferença, essa densidade de carga positiva. Bom, para fechar então, tem esse exercício daqui, tá? Esse exercício aqui então que eu vou resolver o primeiro.
Deixa eu resolver o primeiro. Então, o que, que diz esse exercício, né? A reação de um aldeído ou cetona com um reagente de Grignard, tá certo? É uma adição nucleofílica à ligação dupla carbono-oxigênio. Qual é o nucleófilo? A parte do magnésio do reagente de Grignard desempenha um papel importante nessa reação. Qual é essa função? Que produto é formado inicialmente e que produto se forma quando a água é adicionada? Bom, então vamos lá. Dei uma pausa no vídeo aí para vocês resolverem, tá? Mas eu vou fazer aqui para vocês. Bom, vamos lá. Então vamos pegar um aldeído qualquer aí, para a gente poder fazer esse exercício. Vou colocar aqui um R e colocar um aldeído. E aí eu vou reagir o reagente de Grignard. O reagente de Grignard a gente já sabe que ele é vamos colocar assim, R', tá certo? RMgX. Vamos colocar Br. Normalmente a gente utiliza brometo, né? Então é o seguinte, gente. O que acontece? Na realidade, o que é isso daqui? Esse reagente de Grignard, na realidade, o que ele tem de... o que ele tem ali, o que ele guarda? Ele é praticamente um sal, né? Ele é formado, vamos dizer assim, ele é formado a partir do seu R, do seu aleto de alquila, mais magnésio metálico, tá certo? Em presença de um solvente polar aprótico, desculpa. Por exemplo, o éter etílico, tá? O éter etílico. E aí o que você vai ter de produto? É o R, né? R' no caso, com uma carga negativa, Mg mais Br. É como se fosse um sal. Você não tem uma ligação bem covalente, ali, entre ligação covalente e ligação iônica, tá certo? Então o que você tem de importante é isso daqui, tá? Então o que vai acontecer? Você vai ter... Que reação que vai acontecer? O seu R, eu vou apagar aqui para facilitar a nossa discussão, tá? Então o que a gente vai ter aqui? Temos o nosso R negativo e o Mg, vou colocar um pouquinho mais separado para eu poder Br. O que é formado aqui? O par de elétrons aqui do meu alquil, né? Vai atacar ali e aí vai formar o que? R' no caso, né? R. Faltou uma seta ali, ó. Sempre essa seta aqui, ó. O oxigênio. E aí o hidrogênio, já que o que eu utilizei foi um aldeído, e R'. E aí o que você tem aqui, ó? O meu Mg Br aqui, tá certo? Então você tem isso aqui, ó. Tá certo? Isso aqui ajuda a estabilizar a minha estrutura. E aí quando você joga água, o que você vai ter? Você vai ter a formação do seu produto final aqui, ó, tá? Observem o seguinte, que eu falei para vocês, ó. Olha aqui, esse carbono agora, ó, eu utilizei um aldeído, agora esse carbono aqui, ó, ele é quiral, porque ele está ligado a 4 grupos diferentes. Ele tem um R, um R', um hidrogênio e um OH, tá certo? Então, esse aqui, então, é o meu produto formado, o meu produto final da adição, tá certo? Então, tá aí a segunda questão, daí, então, vocês resolvem e a gente tira a dúvida numa aula seguinte, tá certo? Então, até a próxima, gente. Um abraço para vocês e se cuidem. Tchau, tchau.